Eu tive desenganado 3 vezes por médico. E os médicos que me desenganaram morreram e eu tô vivo. Eu sofri muito com a perda da minha mãe e eu me dei o título de órfão. A gente está aqui apresentando mais um VNcast, né? Hoje com a presença do pastor Lucinho, que é alguém que a gente ama muito, tem muito carinho. Mais uma vez ele está aqui no Vida Nova Fest com a gente, né? E a gente vai começar, ele dispensa apresentações de quem ele é e de tudo que ele faz nesse Brasil, para a glória do Senhor Jesus. E o que a gente queria hoje era começar com a nossa pergunta-chave, que é o que Deus tem feito na vida dele, né? Que tem transformado a vida dele, ou que transformou a vida dele de uma forma única, como Deus já fez na palavra e que continua fazendo na vida de todos nós hoje em dia. Primeiro, um grande abraço para essa igreja tão linda que eu amo. É uma honra estar aqui. Obrigado. Na minha vida, Jesus fez algumas coisas assim, a palavra é impossível mesmo. Então, por exemplo, eu tive desenganado 3 vezes por médico. E os médicos que me desenganaram morreram e eu tô vivo. A segunda coisa, eu sofri muito com a perda da minha mãe e eu me dei o título de órfão. Porque minha mãe morreu e o meu pai se mudou para o exterior para sustentar eu e minhas irmãs. Então, durante anos, eu me achei um órfão. Então, foi um trabalho talvez até maior do que a cura das doenças, foi Jesus me curar de uma orfandade. Hoje eu não sou órfão de nada. Pelo contrário, eu tenho pai e eu tenho muito pai. E a terceira coisa que ele fez que ele faz, é a minha família. Eu e a minha família somos uma história muito improvável. Nosso casamento não era para estar de pé, nossos filhos não eram para ter dado certo, a nossa história financeira, Sabe quando você tem uma catástrofe desenhada, o céu tá preto, você fala, vai chover muito. Aí de repente sai o sol. Aí você fala, uau, por quê? Né? E aí a gente só pode se dobrar diante da glória dele e reconhecer que foi ele que fez. Então, assim, amém. De milagres grandes a pequenos, a gente tem muita coisa para contar. Glória a Deus. Pastor, o senhor veio agora de um culto abençoado, em pleno carnaval. E carnaval a gente sabe que é a festa da carne. Hoje em dia, os jovens têm levado muito para esse lado da carne, principalmente quem não é do meio evangélico. Ontem a gente tinha um pastor aqui, o pastor Moisés. A pregação dele, ele citou algumas coisas, a garça, a pomba e o corvo. Pornografia. O senhor falou, a gente assistiu alguns podcasts do senhor, o senhor falou sobre pornografia. E eu vejo que muitos jovens hoje em dia têm esse problema. No carnaval principalmente, porque a gente vê que está muito escancarado isso aí hoje em dia. Um conselho do senhor, dos jovens hoje em dia, para eles conseguirem lutar contra isso dia a dia. Porque o Espírito Santo ajuda. Mas e o senhor, que também teve esse problema, nós temos esse problema, é difícil para o homem hoje em dia conviver com isso. O que o senhor passa para a gente? Eu me lembro que quando eu venci vários pecados, mas a pornografia eu não vencia. Diminuí muito, mas não cessava. E aí falei, Jesus, eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz voto, jejum, oração, meses de oração, de jejum, de leitura bíblica, não consegui. Aí eu li um dia Tiago 5,16. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curado, não para ser perdoado. Então aí eu prestei muita atenção naquilo, falei, gente, o perdão eu oro, Jesus me dá, mas a cura eu não tenho. Então aí que eu fiz, eu segui o versículo, eu procurei um cristão mais maduro, mais velho que eu, mais bem sucedido que eu na caminhada cristã, sentei com ele e falei, a parada é essa aqui, eu vejo pornografia, eu não dou conta, isso aqui, esse momento, nessa hora, nesse local, dessa maneira aqui. E esse cara, um santo homem, me acompanhou assim durante um bom tempo. Eu tive recaídas, não foi fácil, mas funcionou. Chegou um dia que eu comecei a falar assim, tô 30 dias sem pornografia, tô 60, tô 90, tô 120. Aí chegou aquele, sabe quando você fala assim, eu não lembro mais quando eu vi a última, aí depois você não lembra mais o ano que você viu a última, depois você não lembra mais a década que você viu a última vez. Amém. Então, o conselho que eu dou, mas é um conselho que
que a maioria não vai seguir, porque é um conselho que quebra o seu orgulho. Porque por que as pessoas estão presas na pornografia? Porque elas querem resolver sozinhas. Eles querem dar conta. Não, eu dou conta sozinho, eu não vou me abrir para uma pessoa e expor uma fragilidade tão nojenta dessa. Então, nessa de tentar vencer sozinho, muita gente está enxugando gelo. Enxugando gelo, finge que avançou, vem aqui no Vida Nova, ai que bacana, aí fica uma semana bem. Daí vem uma série, tem uma cena, aquilo estimula a pessoa. Então, procurar um cristão maduro, um irmão, uma irmã, sempre a pessoa do mesmo sexo, vai ser fundamental para ser liberto. Amém. Hoje a gente está com a psicóloga, a doutora Sandra, que está acompanhando o VNcast, e ela veio também para estar ajudando a gente aqui, eu e o Pedro. Ela está falando com o pastor Lucinho. E a gente vai passar para ela hoje também alguns questionamentos aí com o pastor. Achei interessante, pastor Lucinho, quando o senhor fala da mentoria. O senhor fez uma mentoria. Sim. No fundo, o senhor fez uma psicoterapia. Sim, exato. Procurou, porque psicoterapia, para nós que somos cristãos, parece algo assim errado, até pecado. Não. E não é. A psicoterapia, na verdade, é o socorro de uma autoridade um pouco mais experiente Exato. naquele assunto para nos ajudar. Então, eu quero te dar os parabéns. Obrigado. Mais um exemplo de que o senhor vive o que o senhor prega. E isso é que faz a diferença. Amém. Mas eu queria trazer um assunto assim um pouco delicado. Hoje nós vivemos uma sociedade muito extremada, Sim. A e B. E dentro desse contexto de extremos, nós temos a situação do movimento Red Pill. A gente queria saber qual o seu pensamento sobre isso e se não seria um feminismo travestido ou vestido de calça, porque o movimento Red Pill tem mais uma pegada assim. E somado a isso, será que o feminismo está ganhando muito espaço? Aí eu digo o feminismo mesmo. Está ganhando muito espaço dentro do meio cristão? Então a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou começar de trás para frente. Sim. O feminismo surgiu como uma resposta ao machismo, que existiu e existe. Existem sociedades, inclusive a brasileira, muito machista. Você quer ver uma coisa que sempre me incomodou? Desde criança estou na igreja, eu sempre olhei para o altar das igrejas e falei assim, gente, cadê mulher? Só tem homem, é só homem que pode subir no altar? Será que mulheres têm lepra, não podem pregar? Isso me incomodou como homem. Mas eu estou falando isso no contexto de 50, 40 anos atrás. A gente tem visto isso mudar hoje. Então, o feminismo veio como uma resposta. Ótimo. No primeiro momento, maravilhoso. Mulheres podem dirigir, mulheres podem votar, mulheres têm direitos iguais. Isso tudo foram conquistas válidas, ótimas. Mas quando o feminismo se tornou... aí você tem um câncer aqui, eu vou curar esse câncer com outro câncer. Você anula. Você não tem mais uma resposta. Se o que o feminismo prega é a independência do homem, o homem não quer a independência da mulher, não. Inclusive, hoje o grande problema da masculinidade hoje é exatamente a isenção. É o cara que não quer se posicionar. Então, isso tem aberto espaço para as mulheres não só assumirem, inclusive para viverem coisas que é para o homem viver. Muitas mulheres hoje estão estressadas, cansadas, agitadas, porque elas estão tendo que ser pai, ser mãe, ser tudo. E o homem, ele acha assim, meu papel é só duas coisas, pagar o boleto e comparecer ali na cama na hora que minha mulher quiser. E mesmo assim, se ela não quiser também, os homens hoje estão focados nas telas, quer ver um Brasileirão, quer ver um filme, quer ver um jogo, né? Então, eu acho que hoje esse movimento do Red Pill e dentro da igreja tem crescido muito o feminismo, muito. O feminismo ruim que eu estou falando. Essa coisa da independência, ou mesmo da briga. Um dia eu tive uma conversa com a minha esposa que eu fiz assim com ela, Paty, nós estamos vivendo nosso casamento assim, ó. A gente tem que viver nosso casamento assim. Nós estamos um contra o outro. Surge um problema, eu falo assim, você não fez isso, você não. Não, a gente tem que dar o ombro um para o outro e lutar os dois contra a situação. Você tem insights que eu não tenho, eu tenho insights que você não tem. Exato. Se chegar um momento assim, onde falar assim, mas agora teve um impasse, a Paty pensou A e eu pensei B, nós vamos continuar orando, vamos continuar ouvindo, vamos continuar pensando, mas aí lá em última instância, um vira para o outro e fala assim, meu bem, eu vou te pedir um favor, segue o que eu estou te pedindo e eu também vou arcar com a consequência se der errado. Aí eu acho isso válido, não é uma autoridade imposta,
não é uma coerção, mas é um convite a ela vir. Então, essa ideia de que Paulo era um cara machista, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como se elas fossem escravas, que tem que, né, ficar trazendo tudo na mão. Não. É sempre... A ideia melhor que eu tenho é piloto e copiloto. Um avião não voa sem os dois. Não voa, não pode. A legislação não deixa. Tem que ter os dois, que se um passar mal, tem que ter um para pousar. Né? Então hoje eu vejo que o mal do feminismo tem se alastrado dentro da igreja, mas a igreja precisa acordar os homens. Os homens precisam ser despertos. Porque se o homem não voltar a assumir a função de homem, não voltar a ser homem em todos os aspectos, do amor, da proteção, o homem tem que ter 3P, né? Presença, provisão e proteção. Não adianta ele proteger e prover se ele não está presente. Muita gente sofre com isso. Muitos filhos falam, meu pai me deu tudo bom e do melhor, eu só não vi ele. Mas que ele me deu tudo, ele me deu. Mas que ele viveu a vida inteira viajando, pregando por aí, ou sei lá, empresário. Então hoje nós precisamos desse homem que assume isso de volta. E aí eu acho que vai haver um efeito das mulheres de voltar gradativamente a uma submissão que na verdade é entrar na missão do homem. Submissão. Entrar na missão de não virar capacho de ninguém. Então a minha oração é para que a igreja hoje realmente viva um despertar nessa questão dos papéis de gênero e isso possa trazer uma cura para a sociedade que hoje sofre muito com essa mistura tão grande. Sim, até eu vi uma pregação sua, que o senhor falou isso, e era muito interessante quando o senhor falava com uma menina de 25 anos, em média, te procurava e falava assim, pastor, mas eu sou estudada, mas eu tô ganhando 3, 4 vezes, a maioria dos caras que aparecem não estão estudados, estão pelo menos 10 anos atrás da onde eu tô, então é isso mesmo que está faltando. Sim, a situação das moças não é fácil, porque é isso, você também não pode vender seu peixe barato demais. E aí, mas achar um rapaz que queira, que tá querendo viver a coisa séria, infelizmente hoje muitos homens, o pensamento é assim, as redes sociais fomentam isso muito. Eu vou pegar bastante mulher, quando eu cansar, eu venho numa igreja evangélica, pego uma bem tranquila, bem quietinha, e com essa eu formo uma família. Só que eu preguei ali hoje que não existe sexo sem consequência. Não existe. Isso vai ser trazido para o leito do matrimônio e alguma coisa vai acontecer. E tem que ter, pastor, eu trabalho com famílias, a minha área de atuação é famílias e casais em crise. Sim. Eu trabalho há 30 anos. Meu Deus. E eu venho repetindo incansavelmente. O marido, ele é o alicerce. Sim. A esposa edifica. Exato. Como que a esposa vai edificar em cima de um alicerce Exato. roto? De uma areia malvediça. Não vai ficar de pé. Mas, estendendo a essa questão, a gente queria fazer uma pergunta sobre a identidade do jovem. Porque se nós temos os extremos, nós temos também as influências. E o jovem, ele é influenciado. Muito. Essa história de que não influencia sim, Sim. o meio influencia. Como despertar no jovem a identidade cristã para que ele não se perca, até mesmo nos movimentos teológicos que têm surgido Sim, por aí? sim. Como fazer essa identidade ser fortalecida? Hoje, por mais que as pessoas neguem, os modelos que são replicados são dos modelos online. Seja o que for. Desde o jogador até o youtuber, o tiktoker, o cara do funk, ou mesmo um modelo assim, eu não curto a pregação do Lucinho, eu sou mais Hernandes Dias Lopes. É perfeitamente aceitável, compreensível. Agora, eu acho que isso é um papel da igreja. Remodelar a cabeça das pessoas para elas entenderem que o modelo... Porque Paulo, quando diz para Timóteo, seja meu imitador como eu sou de Cristo, ele fez um negócio muito louco. Porque ele devia ter dito, imite a Cristo. Uhum. Mas Timóteo podia falar assim, tá bom, mas cadê Cristo? Sim. Então, Timóteo, sabe como é que você vai conhecer Cristo? Olha para o meu comportamento que você vai ver um espelhamento do... É a lua, né? A lua não tem luz própria. A luz, ela reflete a luz do sol. Então a gente olha para a lua e fala assim, o sol está brilhando. Então eu olho para o Alex e falo assim, eu estou vendo Jesus na vida dessa pessoa aqui. Então os modelos têm que ser transformados. Eu tenho um privilégio, não sei se é um privilégio ou os maiores youtubers do Brasil
me ligam muito, gostam muito de mim. Gente que tem 20, 30, 40 milhões de seguidores. E porque a gente está sempre aí na estrada, eles já ouviram muito som de igreja. Então eles chegam para mim e me ligam chorando: Lucinho, eu tô aqui, eu tô mal, eu tô tomando remédio, eu tô numa clínica internada, eu tô... Aí, às vezes alguns encontram pessoalmente. Aí eu falo assim: você quer ajuda mesmo? Quero. Então por que eu acabei de ver uma postagem sua, tem 13 minutos, você toda sorridente, toda alegre. Por que você faz isso? Você não tá... Você entendeu que você é modelo? As pessoas estão imitando você? Seja real uma vez. Por que eu gosto de chegar no altar e contar pecados meus, erros meus, falhas minhas? Que eu não quero que ninguém projete sobre a minha imagem uma pessoa que não existe. Existe um cara aqui que ama Jesus, mas que ele teve muita luta na infância, teve muita luta para se manter casado, teve muita luta com cancelamento, com doenças, com falta de dinheiro. Então, eu acho que quando você é vulnerável, e quando você mostra quem você é, e quando você passa os modelos como devem ser, o jovem, ele fica mais feliz. Ele se identifica. Quando eu conto: gente, eu fui presa por pornografia, acaba o culto, ninguém lembra o que eu preguei, ele só chega, me abraça e fala assim: ai, cara, eu tô tão aliviado. Por quê? Porque se Jesus fez na sua vida, vai fazer na minha também. Eu não sei se vocês já perceberam que até as séries, elas não têm mais heróis. Os filmes não têm mais heróis. A Paty, ela é de uma época assim, bem... A Paty tem 53 anos, a Paty senta pra ver um filme comigo, uma série, ela fala assim: quem é do bem, quem é do mal? Eu falo: Flor, acabou isso, amor. Aquele cara ali é o cara aparentemente do bem, mas ele acabou de trair a mulher dele ali naquele filme ali. E aquele outro ali é o bandido, mas ele está ajudando a criar um menino que o pai dele foi morto. E isso é proposital. Então, isso é proposital, porque o que é a mensagem que está sendo passada hoje? Nem todo mundo é totalmente bom, nem todo mundo é totalmente mal. Você pode transitar nesse meio. Só que aí a gente traz o aspecto do caráter de Jesus. Você é um youtuber? Você é um jogador? Você é uma pessoa que espelha outras? Cuidado. Cuidado, porque você tem que tomar cuidado com o que você está passando. E nós, como modelos, temos que olhar para as pessoas e dizer: gente, ó, surgiu um modelo novo bacana aí para vocês seguirem. Esses dias um jovem que tem milhões e que tem fama, ele se entregou a Jesus, né? O nome dele é JP. JP fez série da Netflix, funkeiro, rico. E ele cansou, porque era muita droga, muita loucura, prostituição. Com a mulher dele, eles faziam muita loucura. Aí ele fez um show esses dias no Rio para milhares de pessoas, anunciou: ó, esse é o meu último show. Aí eu coloquei ele na minha rede social. Falei: gente, olha aqui, ó. Porque eu tinha acabado de ser cancelado, porque eu tinha falado que aquela música Por Ele que eu estou gastando a minha vida, que essa música é poucos que podem cantar. Perdendo tudo com amor e com alegria. Aí eu falei assim: achei alguém que pode cantar perdendo tudo por amor e com alegria. Só de multa de bet ele está pagando 4 milhões. E ele não vai ganhar mais o dinheiro que ele ganhava, e agora ele está dentro de igreja fazendo louvor. Aí ele viu que eu postei e me chamou: ô pastor, obrigado, cara, eu já te sigo, vejo suas pregações. Eu não o seguia. Aí eu falei com ele: JP, ótimo, cara, parabéns, você e sua mulher batizaram. Só te pedir uma coisa: meu neto está olhando para você, um monte de criança está olhando para você. Os meninos que deveriam olhar para alguns jogadores aí que pisaram muito na bola, eles agora vão olhar para você. Não erre. Viva uma vida lembrando que tem gente se modelando a partir de você. Eu achei legal isso. A gente estava com o Thiago de Assis aqui, né? O Thiago tem uma pegada forte com o Espírito Santo. E o Thiago falou uma coisa que eu nunca tinha percebido, assim. Que ele falou assim: cara, quando Deus se apresenta para Abraão, né? Para Jacó, depois para Isaac, para Jacó, Deus fala: eu sou o Deus do teu pai. Sim. Então, se eu não tivesse um pai bacana, Sim. o que eu ia querer com esse Deus? Pô, não queria querer nada com ele, não. Então, quando Deus se apresenta para ele, significa que eles foram realmente modelos. Sim. Por isso que ele fala: pô, não, o senhor é o Deus do meu pai, nossa, então eu quero seguir, porque meu pai era um cara bacana. E é o que o senhor está falando aqui agora. Uma coisa que me mexeu muito comigo foi ser avô, me tornar avô, tem 2 anos, quase 3. Porque quando eu pensei: bem, criei bem minha filha, criei bem meu filho, agora eu vou só cuidar dessa mulher aqui, os caras estão casados, vão embora. Aí quando saiu o neto, que eu peguei no colo, falei: cara, tá recomeçando toda a história. Agora eu vou ter que ser o exemplo
porque um dos textos da Bíblia que eu mais choro é quando eu leio a morte de Jacó. É Jacó com os filhos e netos, e ele faz os caras fazer uma fila, e ele vai profetizando na vida de cada um deles, ele profetiza sobre os filhos de José, ele troca as mãos. Então, tanto é que em inglês a palavra avô é grandfather, ou seja, o grande pai. É o grande pai. Então, aí eu falei com a Paty, cara, e eu que estou entendendo, agora que o meu modelo vai ser forte. Agora que eu preciso ter um modelo ainda, que o meu neto olhe para mim e fala assim, eu quero ser igual a vovô. Eu quero ser igual a vovó. Isso é maior ainda, mais intenso ainda. Gente, eu acho que tem muita coisa para conversar, muita coisa para rolar, mas a gente precisa encerrar. O pastor Lucinho está numa corrida muito grande de pregações, né? O senhor vai para mais uma agora, né? Sim. E outras vidas precisam ser alcançadas e abençoadas, né? Eu agradeço demais o senhor por estar aqui com a gente vai fazer outro, se Deus quiser, com mais tempo, né? Se for possível, talvez lá em BH ou talvez em São Paulo, a gente vai encontrar você e a gente vai tocar mais uma ideia juntos. Muito bom estar aqui, eu amo muito essa igreja, eu me sinto parte dessa igreja, essa é a minha igreja na cidade e que Deus abençoe muito vocês e que vocês possam viver para cumprir tudo aquilo que Deus tem plantado no coração dessa igreja, porque isso aqui não é simplesmente uma casa, é um farol para que Anápolis e todo o Goiás e o Brasil possam ter um norte, né? E fazer de Cristo o modelo. Amém. E agradeço a toda a audiência de todo mundo. E quem quiser saber mais sobre a pregação dele, tá no YouTube aí, acessa aí. Obrigado. Valeu. Pastor, eu encerrei por causa do horário, que senão você não come, cara. O maior milagre que Deus me fez foi ter me tirado do mundo do alcoolismo, por ter restaurado a minha vida, tirado de um extremo estado de pobreza, onde eu via meu pai agredir minha mãe, via minha mãe agredir meus pais, e mediante aquele caos, o Senhor entrou dentro da nossa casa. Eu tive o privilégio de dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor.